Pelo sinal da Santa Cruz, do nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Hoje é o maior dia do ano na liturgia. Mais do que aquela doçura suave do Santo Natal. Celebramos a gloriosa ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ressurreição. Ressuscitar é a alma espiritual voltar ao corpo em que vivia antes de morrer. Deus podia existir sozinho. Ele é perfeitíssimo, eterno, não foi feito por ninguém, não foi feito, é eterno. E em tudo nele é perfeição. Sabedoria, bondade, poder, tudo. Nesta bondade própria dele, Deus quis criar, fazer surgirem outros seres que vivessem e participassem mais ou menos da glória dele, da existência dele. Mais ou menos. Porque Deus criou por degraus, hierarquicamente, os seres. Que nós podemos dividir em dois grupos distintos. Os seres espirituais e os seres materiais. Os seres espirituais, que nós chamamos de anjos, foram os primeiros a ser criados. Mais próximos, embora evidentemente infinitamente distantes da perfeição de Deus, mais próximos da perfeição divina, embora tão distantes. Eles são divididos em graus. Os mais baixos, os chamados por nós de anjos, e os mais elevados de todos, que nós chamamos de serafins. Em cada ordem desta, Deus estabeleceu também graus, de modo que não há um anjo igual ao outro.
um serafim igual ao outro. O mais elevado de todos se revoltou contra Deus, Lúcifer, e uma terça parte desses espíritos celestes aderiram a ele. 2/3 partes mantiveram-se fiéis a Deus. Depois Deus criou o universo material. Criou a multidão imensa dos astros, não é? Que nós chamamos uns de estrelas, com luz própria, planetas, cometas, satélites, entre as estrelas criou o Sol. E entre os planetas que giram em torno do Sol, criou os planetas do sistema do Sol. Entre eles, a Terra. Cada planeta desse tem um ou mais satélites ao redor do planeta. A Terra tem 2 planetas, não é? 2 satélites, sendo que um é muito pequeno, a gente não vê assim, você vê um maior que é a Lua. Nos astros ele criou seres também em degraus. Criou um tipo de vida dependente da matéria, e criou um tipo de matéria sem vida nenhuma. Nós chamamos os minerais, não é? Variados, os seus degraus de perfeição. Por exemplo, entre as pedras, a maior perfeição é a do diamante, não é? Além de outros um pouco menos, porém muito formosos. Como, por exemplo, o rubi, até as pedras mais simples, sem vida nenhuma, só matéria. Fez do seu poder imenso um tipo de vida ligado à matéria, quer dizer, uma matéria viva. Em termos gerais, nós chamamos a vida da matéria de alma, não é? Alma é a vida da matéria.
Esses seres mais simples, que têm vida neles, na matéria deles, é uma vida que se corrompe, desaparece. Nos seres materiais vivos, sem com a vida na matéria, ele criou os vegetais, não é? E acima dos vegetais, criou os animais. Criou, por fim, um ser material provido de uma vida que não é da matéria, mas que dá vida à matéria. Isto é, criou um tipo de espírito que vive ligado à matéria, não é? Sabemos disso. É o ser humano. Tem vida, essa vida é um espírito e, portanto, semelhante aos anjos. Quer dizer, que não morre, porque é simples, indivisível. Os seres humanos, ele criou uma variedade muito grande de valores, de capacidades, e os distribuiu. Quando então uma planta morre, foi a alma dela que morreu. Que é uma vida, a alma dela é uma vida da matéria vegetal. Ou os animais. Quando um gato morre, é a alma do gato que morreu. Não retorna mais da vida. Mas o ser humano não. O ser humano tem uma vida que é ligada à matéria do ser humano, mas que não vem da matéria. É somada a ela, elevando-a. Assim, quando um ser humano morre, o que acontece? A alma dele não morre. A alma dele sai. É a morte. Para o ser humano, a saída da vida, que é um espírito no ser humano. Deus estabeleceu que essa vida superior que o ser humano tem possa voltar ao corpo, possa unir-se de novo ao corpo com quem ela vivia antes da morte. É isso que chamamos de ressurreição. A volta do espírito à sua matéria correspondente.
Que espíritos voltarão às suas respectivas matérias? Todos. Todos. Por quê? Porque uma vez que o espírito é, por si mesmo, imortal, ele, ao sair do corpo, sente necessidade de se reunir a seu corpo. É a ressurreição. Que faz o homem depois que o espírito volta a seu corpo? Vai responder pelo tipo de vida que ele assumiu enquanto estava aqui, na primeira etapa de sua vida, dos dois juntos. Então, isso significa que as almas que morrem em pecado mortal, que estão no inferno, voltarão a tomar seus corpos? Sim. E depois voltarão ao inferno inteiras, o homem inteiro, corpo e alma, para lá pagar o que ele fez de mal aqui na terra. A falta de correspondência dele ao projeto de Deus. Porque Deus é que é o construtor de tudo e por isso Deus é o destinador das coisas. Quem destina uma coisa não é aquele que o faz? Se alguém em casa precisa de uma cadeira, e tem madeira, pega a madeira em tábuas, etc., corta, mede, e depois prende umas às outras até fazer a cadeira. Um alfaiate, uma costureira, recebe o pano, vai ver a medida da pessoa que vai usar aquela roupa nova, vai desenhar o formato que precisa cortar para costurar e formar o conjunto que é a roupa daquela pessoa. Deus criou tudo com alguma finalidade. Criou o homem para viver com os anjos no céu, na glória eterna. Criou o ser humano para isso. Mas muitos seres humanos se recusam a viver o plano de Deus. E por isso, eles vão pagar no inferno o que fizeram.
Mas não pode ser só a alma. Por quê? Porque durante o tempo de vida que teve aqui na Terra, antes da morte, a alma espiritual com o corpo trabalharam em conjunto. Cada um deu a sua parcela. A maior do espírito, é claro, da alma, mas do corpo também. O corpo também. O corpo também participa. Ele colaborou. E por isso ele vai também participar do resultado deste bom ou mau aproveitamento da vida. Esse retorno do espírito ao corpo é o que chamamos ressurreição. Mas dá para se perceber que a ressurreição é diferente entre aqueles que vão para o castigo do inferno e aqueles que vão para o céu. São Paulo lembra: semeia-se corpo material, colhe-se espiritual. O que quer dizer? Você pega o corpo da pessoa que morreu e enterra. Mas na ressurreição, esse corpo está dependendo mais da alma. Em união maior de dependência com a alma. De modo que o corpo daqueles que, tendo vivido uma vida de acordo com Deus, com o projeto de Deus, levanta-se vivo no fim do mundo, esse corpo terá características do Espírito. E nós que aprendemos catecismo, não é? Sabemos que o corpo que vai para o céu, que chamamos corpo glorioso, tem características do Espírito. Claridade, ele é luminoso por si mesmo. Agilidade, ele é rápido como o pensamento, que é a alma que pensa. Impassibilidade, ele não sofre mais. Sutileza, ele tem aquela característica própria do espírito. A alma de um morto poderia de repente aparecer aqui diante de nós. Naturalmente que, se ela o fizesse, ela aparentaria um corpo, porque estamos ainda na Terra. Mas ela não tinha dificuldade se estivesse tudo fechado, de atravessar uma parede. Jesus Cristo ressuscitou, celebramos hoje. O que é isso? Quando na cruz Jesus morreu, o que aconteceu? Quando na cruz Jesus morreu,
A alma humana, Jesus é Deus e homem. Não esqueçamos disso. Deus eterno, que nasceu da Virgem Maria como ser humano, não é? Viveu aqui na Terra, daí para sempre ele será ser humano. Chegando ao céu, e chega ao céu e vê a Santíssima Trindade, vê também ali o corpo humano de Jesus ligado à segunda pessoa da Santíssima Trindade, não é? O Verbo eterno. Morrer, como nós sabemos, é a vida, a alma, a vida simples de uma planta, de um animal, ou a vida espiritual de um ser humano, sair do corpo, e o corpo fica incapacitado de falar, de respirar, etc. Quando Jesus morreu, quando ele disse, em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, foi a alma humana, o espírito ligado ao corpo dele, foi esse criado para vir para a Terra. Foi essa alma que saiu do corpo de Jesus. Mas nós sabemos que em Jesus há dois espíritos, não é? Há a alma humana e há a divindade, não é? A alma humana e a divindade, Deus e homem. Quem responde por tudo o que Jesus faz, mesmo depois que nasceu na terra, viveu, etc., é a divindade. Mas, como ele, tomando o corpo humano e a alma, tornou-se Deus e homem, ele faz atos que são divinos e atos que são humanos, embora a responsabilidade toda seja da divindade. Natureza, princípio de ação. Pessoa, termo de responsabilidade. A natureza humana, por exemplo, de Jesus, o levava a chorar, como chorou diante do túmulo de Lázaro. Mas a responsabilidade total é da pessoa segunda da Trindade, que está unida a tudo isso. Quando, então, Nicodemos e José de Arimateia desceram o corpo de Jesus, prepararam rápido por causa do horário, para levar para a sepultura. Estava ali a alma humana de Jesus? Não. Ele morreu, saiu. E a divindade estava. E a alma de Jesus? Ela foi ao limbo confortar Abraão, etc., que esperavam a
sua morte na cruz por nós. A alma de Jesus foi lá. Só a alma? Não, a divindade não saiu da alma. Nem a divindade saiu da alma, nem a divindade saiu do corpo. Porque não é a saída da divindade que constitui a morte de Jesus. É a saída da alma humana. Porque é isso que é morrer. A saída da vida de um ser material, não é? Ou por destruição, das plantas, animais, ou com a saída mesmo, vivo, da alma humana, da alma dele. Então nós contemplamos hoje o que aconteceu na madrugada do domingo. Jesus diz que ao terceiro dia de morto ressuscitaria. Ele não disse ressuscitarei 3 dias depois. Diz no terceiro dia. O que significava que ele provaria a morte durante algum tempo de 3 dias, tendo morrido às 3 horas da Sexta-feira Santa, sepultado lá para as 5, às 6 no horário dos judeus, que contavam o dia não como nós, de meia-noite a meia-noite, mas de fim de dia, claro escuro, 6 horas mais ou menos da tarde. O novo dia já era o sábado. Então Jesus passou o primeiro dia, sexta, de 3 às 6. Daí em diante começa o sábado. Foram 24 horas completas. Depois da meia-noite, nós, depois de 6 horas da tarde, para os judeus, começa o domingo. E é durante a noite de domingo, na madrugada de domingo, portanto, Jesus, morto, passou por um pedaço da sexta, pelo sábado inteiro, por um pedaço do domingo, e levantou-se vivo. O Evangelho conta que houve um grande terremoto. Os soldados que os judeus pediram a Pilatos para colocar, tomando conta do túmulo de Jesus, dizendo que podia ser que os apóstolos viessem buscar para escolher outro lugar e dizer que ressuscitou. Os apóstolos não tinham coragem para nada naquela ocasião. E então, os soldados estão lá, mandados pelos chefes judeus, como Herodes falou, como Pilatos falou, e na hora do terremoto, quando eles veem a terra tremer, ele vê também a grande pedra redonda que tapava a porta do túmulo rolar, aparentemente sozinha. Na verdade, foi um anjo, certamente, quem tirou a pedra, e Jesus saiu. Como saiu? Ele estava, como se fazia naquele tempo, todo revestido de panos de linho, um pano comprido, outros amarrando pés, mãos, etc. Uma série de panos.
Na hora que Jesus ressuscitou, isto é, na hora que a alma humana de Jesus entrou nele, está Jesus plenamente vivo, como estava antes de morrer na cruz. Deu-se uma luz saída dele imensa. Essa luz marcou esses panos, principalmente o principal que estava colado no corpo, que ainda hoje se conserva, não é? Que é o Santo Sudário. Que foi guardado desde o começo pela igreja, levou muitos anos na porta principal de uma cidade oriental, dobrado, de modo que o povo via o rosto de Jesus estampado no pano, e é por esse motivo que quem saía olhando as cópias do rosto de Jesus em pinturas pelos séculos antigos, percebe uma semelhança justamente com esse rosto, que é o rosto mesmo de nosso Senhor. E que hoje se pode ver com mais clareza no Santo Sudário. Nosso Senhor ressuscitou, apareceu aos apóstolos. Naturalmente que ele vamos dizer assim, se apequenou diante da pouca instrução que os apóstolos ainda tinham, e um tempo mais perfeita, quando o Espírito Santo descesse sobre eles no domingo de Pentecostes, e luzes extraordinárias iluminariam a todos eles, principalmente a Nossa Senhora, que estava ali presente, e depois dela os apóstolos. E Nosso Senhor se apequenou. Por exemplo, ficaram olhando para ele, nós estamos vendo, é ele mesmo ou é um fantasma que está aparecendo? Uma alma de um morto. E para mostrar a Jesus, olha aqui, está vendo? Está vendo minha chaga? Onde o cravo atravessou? Está vendo nos pés? Está vendo aqui no lado do peito? A abertura da lança? Você tem alguma coisa para comer? Tem até uma coisa que o Senhor fez e que o ressuscitado não faz, que é comer, não é? O ressuscitado não come. Não precisa dessas coisas menores. Mas, no céu, o alimento é gozar de Deus. Mas Jesus, ali, não é? Falou assim, e eles trouxeram um pedaço de peixe assado. Jesus tirou um pedacinho, comeu, não sei, e deu aos outros as sobras, demonstrando como faria na semana seguinte com São Tomé, de mandar que ele enfiasse o dedo nas chagas, a mão no peito, na abertura da lança, para provar que era ele mesmo. E, de fato, é o corpo dele. Esse corpo que está no céu, não é? E que milagrosamente se multiplica
na hóstia consagrada, não é? Quando nós comungamos, recebemos esse corpo com a alma e a divindade de Jesus, ressuscitado, porém, pleno ele, que se dá a nós como alimento na Santa Eucaristia. Ora, meus irmãos, essas reflexões me vieram ao pensamento de vos expor, levando em conta esta vida presente. Cada um, por exemplo, pare e pense. Desde que eu era pequeno, até hoje que sou adulto, pessoas adultas e até pessoas velhas como eu, quantos vocês viram, que não estão mais aqui, não é? Quantos viram que não estão mais aqui? Onde está o Padre Joaquim, que tanto nos ajudou? Já foi para a eternidade. Que não tem mais seu pai, sua mãe, irmãos, tios, vizinhos. Quantas lembranças vêm à nossa cabeça de pessoas conhecidas? Já foram. Depois vamos nós, não é? Todos nós. E nem se diga que só vai depois de velho. Às vezes fica velho, sobrando aí como eu, mas ainda vivo. Às vezes vai bem mais novo. Bem mais novo. Pequeno. Foi, não volta mais. Não volta mais para viver neste mundo. Porém, no fim do mundo, todos se reunirão, maus e bons. Eu acho interessante Nosso Senhor dizer que os maus estão na esquerda e os bons estão na direita. Acho curioso aquilo. Acho bem curioso. Na Bíblia. Está na Bíblia. É ou não lição para nós? E durante o tempo que estamos vivos, volto para o comecinho das reflexões. Quem é que destina o uso de uma coisa que quer fazer? Quem faz? Mesmo que não seja ele diretamente. Mesmo que ele seja, por exemplo, não seja sapateiro, não saiba fazer sapato,
de frente da minha casa lá, na Baixa do Bonfim, onde eu cresci, havia um sapateiro, seu José. O José fazia sapatos perfeitos, como esses que saem da loja. Perfeito. Me lembro até de um irmão menor que chegou à visita e disse: fulano, esse sapato que você está aí, comprou por quanto? Mas tinha sido feito por seu José. Então ele disse, respondeu, não fazeu, não comprou não, fazeu. Foi feito. Nós somos o quê? Deus fez a gente para ser o quê? Cadeira, banco, céu. Mal comparando, né, gente? Talher, jarro, flor. Pode, por acaso, um carpinteiro a quem se encomendou fazer uma mesa, depois de pronto o que ele foi encomendado, e o homem que comprou vai buscar, chega lá e encontra uma porta. Serve? Não, eu não pedi porta, pedi uma mesa. Assim, gente, Deus fez você para quê? E continua fazendo cada dia com as graças que Ele vai lhe dando, com a doutrina, com o modo como você deve proceder. No fim de tudo, o que é que deve estar prontinho? Aquilo que Ele quis, não é? Pois bem, olha aí, gente. Eis aí céu e inferno. Céu, lugar daqueles que deixaram que Deus fizesse dele o que ele quisesse. Inferno, lugar daqueles que não deixou que Deus fizesse o que ele quisesse com ele. Ainda essa semana uma pessoa mandava para me dizer: diga ao padre que eu preciso fazer uma confissão geral da minha vida. E depois da confissão geral, eu quero conversar com ele sobre minhas dúvidas. Porque eu sinto atração para entrar aí para o mosteiro, mas fico numa enorme dúvida se devo entrar ou não. E então não entro. Gostaria de ter uma confissão geral, para ele me conhecer bem direitinho, e depois ele, com os dados que eu fornecer a ele, me dá a orientação que ele achar que convém. Eu queria pelo menos passar um tempo aí para poder experimentar o que é que Deus quer de mim. Isso. Esta é a grande resposta deste dia em que Jesus ressuscitou e fez tudinho, não é?
tudinho. Jesus é Deus feito homem. Mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como nós sabemos, vem do Pai, não é? Do Pai vem a sabedoria, que é a segunda, tomou como humano, e da união do Pai e do Filho, do amor entre eles, vem a terceira, que é o Espírito Santo, formando a Santíssima Trindade, não é? Sabemos disso. Sabemos disso. Jesus não fez direitinho tudo. E como homem, foi duro para ele. Como homem, foi duro para ele. Qual lhes parece ter sido o momento mais terrível de sofrimento de Jesus durante a sua vida aqui na Terra? Eu creio que o momento mais terrível, não foi pregado na cruz, quando, por exemplo, ele deu aquele grande grito. Eu acho que o momento mais terrível foi aquele em que ele, lá no Horto das Oliveiras, prostrado em cima de uma pedra, eu visitei essa pedra em que Jesus ficou prostrado, lá no Horto das Oliveiras. É um calcário branco. Beijei aquela pedra em meu nome, em nome dos meus. Sabemos que ele ficou tão angustiado que São Lucas, que dos 4 evangelistas era médico, diz que ele começou a suar com uma angústia tão grande que o suor dele coagulou em gotas de sangue. Então eu tenho a impressão que naquele momento foi comunicado ao homem Jesus a plenitude da angústia que ele deveria colocar nos seus ombros, muito mais pesada do que a cruz, pela salvação de nós, pecadores, pela nossa salvação. Para nós, a vida traz sofrimentos, não é? A vida traz sofrimentos. Ainda há poucos dias, um irmão nosso, aqui presente, sofreu um pedaço bom. Deus quis que ele participasse dessa parcela da cruz dele. Que disse Jesus, o homem Jesus, ligado à segunda pessoa, ao Pai, prostrado e derramando sangue pelos poros ali em Getsêmani. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Mas não se faça como eu quero, mas como tu queres. A plena vontade de Deus se realizasse nele e se realizou plenamente. Hoje,
alegres pela ressurreição de Jesus. Depois de termos assistido às solenidades tão bonitas da Semana Santa aqui, não é? Tão bonitas. Eu acho que em todos os anos que estamos aqui, esse ano foi o melhor. Tem impressão. Mas, se vocês estão vivos para o ano, quero que para o ano seja melhor ainda. De modo que possa entranhar cada uma de vossas almas com a plenitude da adesão a Jesus sofredor, pela nossa salvação, pela restauração da igreja, pelo Brasil. Que nosso Senhor mande jovens corajosos que queiram de tudo deixar para ser só de Deus aqui, nos trabalhos mais simples, mais humildes, como tantos santos fizeram. É que dias confessa de Dominus.